O filho viveu a sua experiência, né? Gastou seu dinheiro. Filho pródigo quer dizer o filho desperdiçador, né? O pai tinha 2 filhos, o mais novo pediu a herança dele, queria conhecer o mundo, conhecer a vida. E torrou dinheiro por aí, né? Gastou indevidamente. E agora, a partir do versículo 17, ele está tomando uma nova posição. Nós lemos aqui então caindo em si. Aliás, eu quero começar a leitura no versículo 15. Quando ele ficou sem dinheiro, diz aqui, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, né, um vegetal que era dado aos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem comida dos porcos, né? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos anciãos e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matá-lo no novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito, sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por esse teu filho que desperdiçou os teus bens, como as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus que abençoe. Amém, Jesus. Deus possa continuar nos abençoando, inclinando nosso coração para a meditação da sua palavra, né? A fim de que nós possamos aprendê-la e praticá-la, para a glória do seu nome. Esta parábola do filho pródigo, filho desperdiçador, é muito rica em temas, em argumentos. O que nós queremos destacar aqui, que há muito que falar, é sobre esse versículo 17. Então, ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? O filho, ele caiu na realidade. Nesse caso aqui, ele está usando o quê? A razão. Ele comparou a vida que ele tinha no lar, com seu pai, de fartura, de segurança, de
comida, bem-estar, e a vida que ele estava levando agora por conta própria, usando a sua própria razão. Então ele concluiu que era melhor ele se arrepender, voltar para a casa do seu pai e viver sob a dependência do pai, do que viver por conta própria. Porque lá ele passava bem. E agora, vivendo pela sua própria razão, vamos falar nosso linguajar aqui, ele quebrou a cara. Está falido. Está perdido. Terra estranha, sem família, sem amigos e sem grana. Aleluia. Que situação, hein? Terrível. Pois é. Então, em razão desta colocação, que o filho pródigo usou a razão, usou o raciocínio. Você usa a razão? Você é inteligente para comparar A com B, B com C e tirar a conclusão? Porque isso é aprendizado. A informação parou. Acabou. Alô? Devia estar funcionando aqui. Vamos ver o outro aqui. Alô? A informação que você tem, e as informações, têm que ser processadas. E um resumo, uma conclusão das coisas. Não se pode tirar conclusão parciais. Ou que seja uma conclusão parcial, mas não é definitiva. Então, o filho pródigo usou a razão. Ele está numa região estranha, terra estranha, sofrendo, passando necessidade. Lá na casa do pai, se lembra, tem fartura de pão, tem segurança, tem conforto, tem afeto, e eu estou aqui errado. É um assunto muito profundo, né? É profundo demais. Se não prestar atenção, nada feito. Falar por falar, ó, o mundo está assim de conversa. Ó. O mundo tem um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Porque não se importa, né? Não leva a sério. Mas a palavra de Deus, se ser levada assim, houver interesse, irmão. Agora, se não há interesse, não adianta falar por falar. Precisa haver ouvinte, né? Se tiver ouvinte interessado, tudo bem. Nossa mensagem aqui, às vezes é gravada, irmão, que às vezes é gravado para outras pessoas ouvirem depois, né? Que não puderam vir, participar do culto. É uma mensagem muito importante. E eu estou improvisando essa mensagem aqui. Dentre outras, é um assunto profundíssimo, irmão. Se você soubesse a profundidade desse assunto aqui, teológico, né? Muito profundo. Então é uma coisa que não é para assistir a palestra, é para participar. Né? Quem quiser participar. Assistir não dá bem. É participar. Ser componente ativo da situação. Levanta, chora, grita, sente, aprova, desaprova, né? Agente participante. Mas vou tentar prosseguir mostrando, irmão, que eu quero mostrar esta parábola do filho pródigo em relação ao quê? A última mensagem que tivemos aqui, a predestinação. A predestinação que está em Romanos, vamos lá em Romanos então, no capítulo 8, vou ler o versículo 28 já, para não aprofundar demais. Mas conto com a atenção dos irmãos, viu, irmão? Porque se chamar a minha atenção, me distrai, não é uma coisa prática, é uma mensagem criada, está nascendo aqui.
sobre o Dia dos Pais. Nós resolvemos ler o Filho Pródigo, considerando o Dia dos Pais. Então eu preciso de toda a cooperação, de atenção. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto que de antemão conheceu, também os predestinou, para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a doutrina da predestinação é muito importante, irmão. Mas não pode ser confundido com imposição. Predestinação não é imposição. É predestinado. Pré-indicado. Tanto que a Bíblia diz muitos chamados, poucos escolhidos. Então nós somos predestinados a quê? Vou voltar a ler o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Então, a predestinação é uma indicação especial para a pessoa vir a ser igual a Jesus Cristo, igual à imagem de seu Filho, igual à imagem de Jesus. É uma predestinação especial, é uma chamada. Isso popularmente chama salvação. É a salvação de nossas almas. Eu costumo dizer que eu creio que Jesus pode me salvar porque ele se salvou. Então, qual é a imagem de Jesus que nós temos, irmão? Que ele nasceu de Maria, um corpo normal, ser humano, viveu uma vida normal, foi injustificado, injustamente, Deus permitiu, ele obedeceu a Deus, sofrer e morrer em nosso lugar. E Deus ressuscitou o corpo dele, foi ressuscitado num corpo espiritual, chamado corpo glorificado. E com esse corpo ele subiu ao céu. Jesus, lá no céu, no trono de Deus, tem um ser humano, que representa a humanidade, tanto o homem como a mulher, um ser humano. Jesus Cristo, homem. Aquele que nasceu de Maria, Jesus Cristo, homem, ele venceu. Esse é o plano de Deus na criação. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou os dois com esta vocação. Colocou eles no jardim do Éden, por favor, colocou eles no jardim do Éden, e tinha lá entre todas as árvores frutíferas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, que eles deviam comer da árvore da vida. E não comeram, comeram da árvore da morte. Então, conhecimento do bem e do mal. Então, Deus, quando criou o mundo, e Adão e Eva, já criou com esta visão, com este plano, o plano da redenção. Porque quando Deus criou Adão e Eva, diz a Bíblia, que ele soprou em Adão o fôlego de vida. E Adão foi feito alma vivente. Mas nós vamos lá agora, irmãos, no livro de Gênesis. Eu preciso ir lá no livro de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, no capítulo 6. Eu tenho que ler esse versículo aqui, para nós entender o que nós queremos dizer. Gênesis, capítulo 6, já vou dar o versículo, do 1 ou 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas,
vendo os filhos dos homens, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas mais lhes agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Isso aqui é assunto meio polêmico, filhos de Deus, com a filha dos homens, mas nós não vamos entrar nesse detalhe aí. Que nós queremos dizer que Deus, quando viu que os homens estavam pecando, a humanidade, irmão, foi o que Deus falou. No 3. Então disse Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Quando Deus criou Adão, ele soprou fôlego de vida. Deus passou a Adão o seu espírito de vida. Então o espírito de vida está em nós, saiu de Deus. É semelhante ao mar. Você tirou umas gotas do mar e colocou num vaso. Deus tirou do espírito dele e colocou no Adão, esse corpo que é da terra, irmão. Esse é o espírito de vida que eu tenho, você tem, que sair de Deus. Espírito, alma e o corpo. O corpo é da terra. Mas o espírito de vida, a vida em nós, vem de Deus. E Deus está dizendo, no Gênesis, ele fala que é o fôlego de vida. Aqui no capítulo 6, ele fala: meu espírito não agirá para sempre no homem. Que ele peca na carne. Por causa do pecado da carne. Que ele caiu na carne, né? O Adão caiu na carne, como nós sabemos. Deus disse que o homem, seus anos de vida seriam 120 anos, depois reduziu para 80, né? No livro do Salmo 90, Moisés fala 70, 80 anos. E quem chega lá, né? Que Deus abençoe. Por causa do pecado da carne. Então, nós, eu, você, tem espírito de vida, por isso nós somos irmãos, todos é irmão, sai de Deus. Deus é o Pai, como hoje a humanidade considera o dia dos pais. Se teu pai é humano, Deus é muito pai, que é pai de todos. Então é o dia de Deus hoje, né, irmão? Ele é o pai de todos, aleluia. Não só o pai humano. Se é dedicado aos pais, tem que dedicar a Deus também. Porque ele, na pessoa de Jesus, se revelou como pai, né? Como pai. Com a graça de Deus. Então, igreja, nós estamos até aí agora. Deus criou Adão e Eva. E o Adão pecou contra Deus com medo do conhecimento do bem e do mal, que vivia pela razão. É o filho pródigo. A palavra filho pródigo é semelhante que Deus é o Pai e nós somos filho pródigo. Aí se vive no mundo, às vezes, quantos foram atrás das coisas do mundo? De repente o mundo não oferece nada de bom, quebra a cara, aí aceita Jesus como Salvador, começa a voltar para Deus. Aleluia! Usa a razão. Para lá no mundo, aqui em Jesus tem o paz, tem o perdão, tem saúde, tem prosperidade, tem esperança. Eu quero é Jesus. Depois que você encontra Jesus, irmão, você quer outra coisa? Não, a gente quer outras coisas, mas a principal é Jesus, né? Tudo mais está subordinado a Jesus. Então é um assunto que eu queria enveredar por aí, irmãos. Viajar um pouco nesse argumento entre predestinação e decisão. Que o filho pródigo, ele teve liberdade. Ele era destinado. O pai tinha 2 filhos. Os 2 eram destinados a viver na casa do pai. Mas um resolveu conhecer o mundo. E o outro, que não conheceu o mundo, também não soube entender o momento da volta do filho. Mas não queremos aprofundar esse assunto. Queremos falar que Deus deu o pai e deu liberdade para o filho. Tá bom, filho, você quer conhecer a vida? É filho, não é escravo. Deus não está impondo nada a ninguém. Está predispondo, irmão. Mas não impondo. Predispondo. Está indicando. Porque Deus, o pai, irmão, aquele pai de família, no caso da parábola do filho pródigo, podia pensar assim, né? Eu que estou supondo agora, né? Que está na parábola. Que é palavra de palavra, que é pensamento particular, né? Veja bem.
O pai podia pensar, não, meu filho vai conhecer a vida, vai viver, vai conhecer o mundo, vai quebrar a cara, um dia ele volta. Aleluia. Né? Ele tem que tirar a experiência dele. Ele tem que estar comigo por vontade própria. Tem que ser meu parceiro. Junto, não forçado, não imposto. Uma adesão, companheirismo, espontâneo. Então, o pai teve que deixar o filho arriscar, passar suas experiências. Doeu no coração do pai? Doeu. Mas de outra maneira. O filho despertou essa vontade. Mesma coisa com Adão, irmão. Deus criou Adão com todo aquele prazer, colocou no jardim do Éden, floriu aquele jardim lá de tantas flores, árvores frutíferas, tinha de tudo que... Adão precisava trabalhar, né? Só cuidar, olhar, que Deus cuidava de tudo, ele cuidava, ele deu nome para os animais, Deus falava com ele toda a tarde, ele era inteligente. Ele era inteligente, porque a Bíblia fala muito do Adão depois da queda dele, mas antes da queda não fala muito, né? Mas tu dá a entender que ele era parceiro de Deus. Se ele era parceiro de Deus, ele fazia muita coisa, na companhia com o Espírito Santo de Deus, irmão. E tinha que passar pela prova. Colocou ele no jardim do Éden, Deus fala, é uma prova, não coma, você tem que resistir, não pode comer. Se quiser viver pela sua cabeça, você vai separar de mim, chamou de morte, e a terra vai ser amaldiçoada. E enganado, eles comeram da árvore, conhecimento do bem e do mal. Então o espírito de vida que estava em Adão, que não fala quanto tempo de vida Adão ia ter, depois dessa queda de Adão, Deus fala 120 anos, e reduz 80. E olha quem chega a 80 na geração de agora, você tem por feliz, viu? Com a graça de Deus. Tanto alimento estragado, tanto árvore contaminado aí que, tanta doença, tanta peste, que só Deus para ter misericórdia. Então o assunto, irmãos, é por aí, né? Há predestinação, mas há também a razão. Há uma decisão pessoal. Quer dizer, o pai sabia, pela experiência, nossa opinião, que o filho ia conhecer o mundo, ia entender que ele errou, e ia se arrepender. Aí ia voltar para casa, são e salvo. E o filho voltou para casa, irmão, falou com o pai, quando chegou de volta, arrependido, né? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Isto chama-se dignidade. É pouco falado esse assunto. Já tivemos no passado mensagem, deve estar gravado aquelas, quando gravavam em cassete, essas coisas, aquelas coisas, devia ter mensagem gravada sobre a dignidade. Não vamos entrar nesse campo hoje. O filho reconheceu no ser digno. Me trata agora como um criado, como um servo. Se humilhou. Certo? Se humilhou para o pai, para a família. Não que precisasse, mas ele reconheceu a situação dele. Ele foi a pessoa que usou a razão. A razão, mas não posso ser considerado filho. Eu dissipei os bens da família, eu estraguei, né? Eu gastei minha parte. E ele voltou arrependido. É a minha condição, é a sua condição, irmão, aos pés de Jesus agora. Nós somos dignos, irmão, mas na pessoa de Jesus, Deus ofereceu a nós a anistia. A Bíblia fala que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele enviou Jesus, né, a este mundo. E na pessoa de Jesus, se ouviu o Evangelho, a fé começou a nascer em nosso coração. Você recebeu cura de doença, o perdão, o alívio da consciência, a fé, a esperança, começamos a ter vida. Estamos desenvolvendo essa nova vida. Oh, glória a Deus!
crescendo de fé em fé. O justo vive de fé em fé, desenvolvendo essa vida, essa fé. Como é que poderia chegar, para não ir longe demais, irmão, o que eu quero dizer com a igreja, que eu gostaria de passar, né? Que eu gostaria de passar. Então nós já falamos sobre a predestinação, que Deus predestinou os predestinados a ser, a quê? A ser filho, conforme a imagem de Jesus. Você vê lá no Gênesis, que Deus falou quando criou Adão e Eva, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem, quer dizer ser humano, homem e mulher. Façamos ser humano, pode se falar assim, mas está traduzido como homem. Mas é o ser vivente, ser humano não, ser vivente. Tanto masculino como feminino. Os dois têm acesso à mesma graça, certo? Cada um nas suas condições, né, de vida. Então, façamos o ser humano a nossa imagem. Jesus estava lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é a imagem? De Jesus. Então o homem foi criado conforme a imagem. Deus quer que seja a imagem de Jesus. Quer que eu repita o versículo? Estamos lá em Romanos, capítulo 8. Acho que está marcado aqui. Facilitou. Capítulo 8 de Romanos. Versículo, começamos a leitura no 28. Vamos ver. Verso 30. E aos que predestinou, versículo 29. Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Façamos o homem a nossa imagem, a imagem de Jesus ressuscitado, glorificado. Deus não tem imagem, irmão. Deus é Espírito. A Bíblia fala que Deus é Espírito, Espírito. Não tem corpo humano. Agora, Jesus se fez carne e tem um corpo humano. Então, Paulo escreve dessa maneira, que nós somos predestinados a ser conforme a imagem do seu Filho. Não como homem ou como mulher, como a imagem de ressuscitado. E corpo glorificado, né? Não é mais nem homem nem mulher, é como anjo. E é transcendental. Aparece, volta para o céu num corpo imortal, com a graça de Deus. Então Deus tem um projeto, realmente. No começo, Deus deu a Adão o espírito em fita, alma vivente, que é o espírito em fita. E o projeto de Deus, irmão, no caso da parábola dos dois filhos que o pai tinha, ele resolveu conhecer o mundo. E o pai permitiu. Ele comparou a vida que tinha com o pai e a vida no mundo. Não, eu posso voltar à casa do meu pai e viver bem lá. Só me arrepender, ele vai me aceitar. E foi o que ele fez. Voltou para a casa do pai. E na parábola, né? Casa do pai físico. E nós, irmão, estamos fazendo o quê? Cansado deste mundo, aborrecido deste mundo. Qual é a nossa esperança agora? Jesus Cristo e a vida eterna. Nós somos filhos, pronto, estamos voltando para a casa de Deus. Com um alvo a ser conquistado. Será igual à imagem de Jesus. Como você vai conseguir isso? Para eu não prolongar muito essa mensagem, irmão. Como vai conseguir isso? Vou ler Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 35, né? Tem que ler do 35 a 45, viu? 1 Coríntios 15, versículo 35 e alguns versículos mais. Chegamos aqui, 35.
Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Insensato, que semeia não nasce, se primeiro não morre. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, de qualquer outra ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver dar a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, e outra das aves, e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas. Porque entre estrela e estrela há diferença de esplendor, de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito a alma vivente. O último Adão, porém, em Cristo, é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, e sim o natural, depois espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, é o natural. O segundo homem é do céu, é o homem de Jesus. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens, o ser humano terreno. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E é assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então fomos predestinados através da ressurreição, na volta de Jesus, a ressuscitar num corpo semelhante ao de Cristo, irmão, imortal, espiritual. O corpo será transformado num corpo imortal. Não tem mais morte, e nem masculino ou feminino. É como um anjo, é espiritual. Nunca mais haverá morte. E lá vamos viver na casa do Pai, Deus, para toda a eternidade. Acabou dor, acabou sofrimento. Só que, irmão, o primeiro espírito que Deus soprou em Adão, o espírito que estava em Adão, tinha falha. É espírito de vida, mas ele desobedeceu a Deus. Então Deus teve que deixar Adão fracassar, porque a queda de Adão era prevista. O dia que comer daquela árvore, você vai morrer. Era previsto que ele ia comer. Está previsto. Deus teve que deixar o espírito de vida em Adão passar pela experiência, o aprendizado, irmão. O pai teve que deixar o filho pródigo a passar a experiência dele. Sofrer lá de fora. Ele pensou que era só alegria lá fora, quando tinha dinheiro, tem amigo, tem amizade, tinha tudo. Acabou o dinheiro, não tinha ninguém, passando fome. Nem a comida do porco, o vegetal, que o corpo punia, comigo queriam dar para ele. Ele usou a razão. Deus está dizendo a mim, você usa a razão, irmão. Você quer a vida eterna? Está ao nosso alcance. Mas não se deixe enganar por esta vida. Aleluia! O inimigo ainda está aí, tentando enganar muita gente. Irmão. Por isso que eu falo em nossa igreja, a doutrina da palavra eu levo a sério, irmão. Costume, essas coisas, cada um tem a sua. Mas a palavra, a doutrina, aquilo que é doutrina mesmo, entendeu? Palavra. Um engano pode levar a pessoa a se perder. A orientação, para você que é a salvação, nós queremos a salvação, a orientação da palavra é fundamental. Então Deus deixa a gente passar a experiência, irmão, para a gente concluir o A com B. Que é melhor, viver no mundo ou viver com Deus? Eu tenho certeza que os que estão me ouvindo aqui, nenhum quer voltar para trás. Nem pensar. Glória a Deus, irmão. Quando você era escravo do inimigo, irmão, onde se viu uma coisa dessa, irmão? Hoje você é livre, por amor a Deus. Você está aqui pela doutrina da permanência. Jesus falou, eu vou terminar para não prosseguir demais, viu?
Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Deus não vai largar de mim, nem de você, mas você pode deixar de Deus, irmão. O inimigo pode enganar, muitos têm abandonado o caminho, irmão. Muitos desigrejados, irmão, afastados. Muitos falam, eu creio em Deus, não preciso ir da igreja, não preciso ler a Bíblia, preciso aguardar a fé, eu creio, Deus está comigo, mas não está desenvolvendo a salvação dele, irmão. Você vê a luta, ele não tem força para vencer essa luta. Sabe, quando vem a prova, como é a prova dura, para todo mundo. Ele precisa estar preparado, alimentado. Conhecer a palavra, com a palavra ele contra-argumentar contra a astúcia cilada do inimigo, irmão. Então, igreja, o primeiro Adão, que Deus, o Espírito que Deus deu a Adão, ele não era perfeito. Jesus foi perfeito. Jesus, filho de Deus, nasceu de Maria naquele corpo e não pecou. Mas o Adão estava com tendência a pecar, Deus proibiu dele fazer aquilo. Que tinha inclinação. Então, ele fez. É eu e você que é o Adão, irmão. O nosso corpo, herdamos de Adão. Esse tem que aprender obediência pela dor, pelo sofrimento. E para voltar para Deus. A mensagem é um pouco mais profunda. Só vou dar um toque nela, não vou dar para desenvolver. Jesus fala assim, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Se eu for, eu vou enviá-lo-ei. Então, depois que Jesus subiu ao céu, no dia de Pentecostes, que as pessoas, veio o Espírito Santo. Então, junto com o meu Espírito, com o seu Espírito, você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo em parceria com o seu. Ele está nos ensinando, irmão. Ele está te ensinando. Quando você erra, ele chega, você está ali, olha, o que você fez lá não está certo. Te ensina. Ou realmente eu errei. E você volta com a cabeça no lugar. O Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmão? Você vai morrer. Mas você vai voltar para Deus santificado. Justificado, aperfeiçoado. Está na Bíblia. Seria o objetivo desta mensagem chegar até lá para explicar isso dentro. Só estou dando uma antecedência do assunto. Quem está em Cristo, irmão, vai voltar para Deus santificado, justificado e vai ser glorificado na volta de Jesus com o Filho amado. Estamos no caminho de volta. Bendito o dia dos pais, humano e Deus que é Pai. A Ele toda a honra, toda a glória. E uma salva de palmas e Deus que abençoe. Obrigado, vocês me ajudaram. Que esse é um tema de uma mensagem que tem muito que falar ainda. É uma coisa desbravada aí dentro. Voltar para Deus, irmão. Voltar para a casa do Pai. Arrependido. Agora volta para ficar, nunca mais vai sair, aleluia, porque volta aperfeiçoado. Comparou uma coisa com a outra e viver com Deus é melhor. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar então? Uma oração? Amém, Jesus.